E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Olha esse caso aqui, que bizarro. E eu quero comentar algumas coisas em cima desse caso aqui, tá? Vamos lá. Agradecer aí, foi o Drake, né? Foi o Drake que me mandou aqui. O Drake me mandou. E geralmente eu não faço vídeo de matéria policial, assim, de TV. Geralmente eu não faço, né? Porque eu já tenho uns dados aqui para mostrar para vocês. Mas tá acontecendo uma coisa essa semana, né? Todo mundo que tá aí na internet sabe. Sobre o cara lá que deu 60 socos na mulher, né? O pessoal vai fazer vídeo sobre? Então, não, que vídeo? Né? Enfim, eu já comentei em live isso aí, mas vamos comentar alguma coisa aqui. Não cabe vídeo ali. Só que eu vi um monte de comentário de outros canais sobre, né? Os comentários mais absurdos possíveis. Você ter youtubers grandes defendendo truculência policial nesse caso. Defendendo que a polícia tinha que passar o cara, que ia dar aumento pra polícia, beleza. Os mesmos caras que, se forem pegos em uma falsa acusação, vai sofrer a mesma coisa. Certo? E independente, não é papel da polícia, não é papel da população fazer justiça com as próprias mãos. Não é. Não é. E sempre que isso acontece, dá merda e inocente paga. A gente é um país onde você tem a maior taxa de policiais matando pessoas de forma incerta, execução, causando execução, sem de fato comprovar que a pessoa é criminosa, certo? Então, assim, dá essa legalidade para policial agir, eles já agem de forma à revelia da lei, cometendo crimes, né? Porque alguns fazem isso, sem aprovação da população, porque a aprovação policial hoje na população ela é baixa, ela não é igual antigamente, apesar que tem doente que fica defendendo ainda. E mesmo sem essa aprovação, eles vão lá e fazem merda, né? Executaram aí, essa semana aí, um morador de rua, né? E aí você tem gente defendendo. E aí, a gente tá falando de um caso dos 60 socos que aconteceu em um mês. Nos últimos 2 meses. Casos que aconteceu de mulheres matando seus filhos, adolescentes. Abra ali, Neto. Adolescentes programando a morte dos seus parentes, matando seus parentes, né? Você pega aqui um exemplo mesmo, eu tava conversando com o Anderson sobre a gente tava conversando bastante sobre, mandei até um vídeo do Núcleo Dharma, que eu gostei, o Núcleo Dharma deu uma opinião muito boa sobre esse caso, as várias problemáticas e red flag, né, porque a cidadã provocou, ela foi, assim, tem todo o contexto, é claro, o cara é doente, é maluco, entendeu? É um psicopata, não é confiável, tem que ser preso, né, com o rigor da lei, ok, ele tem que pagar, mas a mulher, ela cavou a falta, tá? Ela cavou a falta, ela poderia ter evitado e ela foi lá e provocou, certo? Então ela assumiu também o coisa, né? Tem esse outro caso aqui também que eu sei que vai dar uma história, talvez dê uma estourada aí, né? E de novo, pega o momento que o cara tá batendo. O que foi que aconteceu antes? Ok, vamos lá. E aí, tem esse caso que tá rolando aqui agora, tá? E eu até consegui a reportagem de um delegado falando sobre, eu não sei se eu postei aqui pro antes, acho que eu não postei, eu não me lembro, eu acho que eu acabei vendo e não salvei o vídeo. É uma merda isso aqui, mas eu deveria ter salvo. Olha essa situação aqui, só pra gente chegar lá no assunto. Tá, vamos lá. Aqui são meninas, adolescentes entre 12 e 14 anos, né? Aplicando disciplina, linguagem do crime, do tráfico, disciplina em uma colega de escola. E aí, aqui não tá com áudio, eu acho que não é bom eu colocar com áudio. Elas estão rindo, elas estão em euforia. Então, assim, ó, qual é a diferença do bombadão? O cara surtou e bateu na mulher porque foi provocado. Aqui, cara, é pelo puro sadismo da maldade. Então, isso aqui eu julgo pior. E tem diversos vídeos de adolescente matando outras. Tem um vídeo mesmo aí. É um vídeo extremamente pesado. Né? A primeira vez que eu assisti, me fez mal aquilo. Duas meninas ali de 14 anos agredindo a outra menina, né? Por causa de um namorado. E dando facada, enquanto dava facada, botava ela para beber água do mar na praia, afogando a menina e rindo. E vai agora. Ou seja, crimes brutais que você não vê homem cometer crimes a este nível. E eu tô falando de criminoso. Tô falando de crime passional, porque geralmente crime, quando envolve emoção, ele é pior. Mas nesses casos não é isso. Né? O caso da menina Nicole mesmo, que era pra estar em alta até agora. Descobriu-se que quem foi que matou a Nicole foi a namorada, a ex-namorada do rapaz lá de 14 anos. Ele entrou participando para tentar ocultar o corpo.
pra livrar a pele da vagabunda, mas foi ela que matou a facadas, né? Aí você tem mãe arrancando cabeça de criança, arrancando globo ocular, mãe cortando pênis de filho e comendo. Você tem todos os crimes mais absurdos, né? Eu fiz um vídeo passado falando das motivações de crimes que as mulheres cometem. E é desde que o cara falou que ela tava feia, de que o cara não quis pôr, né? Tem um caso do italiano, já saiu o vídeo uma hora dessa. Aonde porque... Primeiro disse que é porque ele não botou a mesa, mas o que parece mesmo é que ele queria ir embora com a filha, né? Não se sabe se havia maus tratos ou não. A mãe dele, com a mulher dele, matou o cara e esquartejou o cara. Então, assim, é só crime brutal. E é o que eu sempre falo. O que é problemático, ainda mais quando se trata de crimes de mulheres? 90% desses crimes são cometidos contra familiares. Certo? Olha isso aqui. E vão lá, começam a agredir a menina. Pô, Tidão, que é isso? Calma. Ó. Pra machucar, né? Ó. Essa última. Ó. Em ponto ali de fraturar uma costela, matar a menina. Em uma escola, aonde se vai pra aprender civilidade, né? Se vai pra se tornar... Escola tá assim. Cara, sinceramente, eu nunca vi em escola meninos fazerem isso. Meninos brigam. Eu já briguei em escola pra defender meu irmão. E isso aqui, elas estão levando o modus operandi do crime organizado pra dentro da escola. Por que isso aqui não virou notícia? Por que isto não está virando notícia? Vamos lá. Certo? E ainda foram lá, ó, a menina no chão chorando e elas rindo, fazendo piadinha. Coisa de traficante. E a gente tá falando de meninas de 12, 14 anos. Né? Certo? Vocês pegaram aqui? Vocês pegaram essa situação? Eu não sei se eu tinha comentado outro caso com ele aqui. Esse outro caso aqui, ó. A mãe matou a filha, né? Pra se vingar do pai. Esse aqui, caso, né? Infelizmente, me soa até comum esses casos. Certo? Um absurdo, né? Um absurdo. Você vê, ó, esses crimes que eu tô mostrando pra vocês é mais pesado. Tudo bem, o cara se excedeu, quase matou a mulher lá, mas houve uma motivação emocional para aquele crime. A mulher tava traindo o cara, né? Ela provocou o cidadão. Houve toda uma questão. Mas os crimes que as mulheres fazem é de forma extremamente gratuita e um nível de crueldade alarmante, assustador. E aí você pega este caso aqui, ó, parece que é hoje, né? Assim, pegaram a moça hoje. Mulher acusada de matar adolescente a pedradas e é presa. Não é só pedrada, é fracada e pedrada. Vamos ver aqui. Eu vou deixar 1.5, pessoal, mais acelerado, pra gente adiantar. E também porque, como é Record, é jornal, geralmente eles barram o vídeo. Eu espero que eles não barrem esse vídeo aqui, tá? Se barrar, vai ficar só pra galera do grupo, né? Mas enfim. Caso absurdo de uma mulher, gente. Essa mulher tá sendo acusada de matar uma... Não, ó, e preste atenção aí Quando a mulher aparecer, preste atenção. A pedradas. A gente tem, inclusive, um momento da prisão dela. Essa é a mulher. Certo? Você tá no quarto aí. Essa é a mulher. Aumenta o som. Aí eu te pergunto, ela tá sendo presa? Foi presa ou o repórter encontrou ela na rua? Porque assim, olha a diferença. Comigo? Vai ficar correndo? Olha a onda. Conta a história do menino, vá. Como é que foi a situação? Cara, olha a diferença. Quer dizer, se é um homem, por muito menos, por ser um camelô, o cara ia apanhar e ia estar algemado. Calma aí. É sério, eu ouvi isso. A mulher matou um adolescente a facadas e a pedradas. E ela tá assim, tipo assim, o policial ali, como se fosse uma pessoa normal, andando. Olha o tratamento que a justiça dá, cara. Ela é suspeita de matar um adolescente. A pedrada. Foi presa pela polícia. De 14 anos. Sério? É sério? Cara, como é que alguém assiste isso e não percebe? E não questiona isso? Se fosse um homem, o cara, a população tava aí tentando matar o cara. Sério? Conta pra mim. Tu tem o que dizer aí da prisão? Hein, Beatriz? Adolescente de 14 anos, assassinado. A suspeita é ela, Beatriz. Segundo a polícia, teria usado pedras para matar esse adolescente de 14 anos. A Beatriz foi localizada. A Beatriz foi presa pela polícia. Valentim em cima, frente... Tá de barriga cheia. À frente com ela.
Valentim, frente a frente com a acusada. Ele está com a polícia, Valentim, ao vivo. De 14 anos. Olá, Pimenta, boa tarde pra você, a todos do Balanço Geral. Falamos direto de Feira de Santana em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, depois que a foto da Beatriz Souza Bia, acusada de homicídio em Serrinha, ter matado um garoto de 14 anos, a golpe de faca e também a pedradas. Ela foi logo... Agora eu quero ver a motivação. Pelo menos para não ficar tão pesado, mais do que já tá, eu espero que a motivação seja algo muito sério. Mas eu duvido que seja. Localizada, depois que foi veiculada aqui no Balanço Geral, os policiais civis da Golf 2, o Fabiano, o Alex PC e o Paulo Rossi, os três foram até o bairro do Santo Antônio dos Prazeres e conseguiram localizar a Bia na localidade chamada Ilha das Cobras. Dr. José Marcos, parabéns pela equipe. Em menos de 24 horas, o homicida foi Tava no habitat natural. localizado e preso. Boa tarde, Valentim. Boa tarde, Pimenta. Eu quero primeiramente agradecer aí ao Balanço Geral pela veiculação, né, dessa informação aí. E assim que foi veiculada a matéria, imediatamente já começou a chegar informação até a gente de pessoas que teriam avistado ela aqui na cidade. Esse crime não foi cometido aqui, foi cometido em Serrinha, né, mas a Polícia Civil trabalha... Serrinha, não tá tão longe. Feira não é tão longe daqui, mas Serrinha tá mais perto ainda. Integrada, então a investigação conduzida por lá foi passada pra gente lá pela Dr. Plínio, lá da 15ª Corpim. E imediatamente as equipes aqui da Furtos e Roubos passou a empreender diligências, inclusive localizá-la e conseguiu êxito. A Bia parece que não resistiu à prisão, né, doutor? Ela se entregou quando viu a polícia. Não houve resistência, né? Ela cometeu esse crime, é acusada de ter cometido esse crime brutal lá em Serrinha, né? Um adolescente que teria sido espancado até a morte, inclusive com pedradas na cabeça. E ela... Cara, pra que mais brutal do que isso? Cara, assim, a gente não tá falando que a pessoa levou uma facada e sangrou, perdeu força. A gente não tá falando que alguém levou um tiro. Ela matou a pedrada. Você sabe a força que uma mulher tem que desprender até conseguir matar alguém a pedrada, pessoal? A agonia, o sofrimento e a frieza para você continuar a repetir pedrada após pedrada após pedrada. Eu quero saber da motivação. E ela estava foragida desde o mês de dezembro do ano passado. Foi em outubro, prisão decretada em dezembro. Desde dezembro ela está foragida e só agora com a publicação aí no Balanço Geral foi que foi possível localizá-la. Olha, imagine, Pimenta, a reação dela ao ver a foto publicada no Balanço Geral. Procurada pela polícia, ela ficou desesperada, hein, doutor? Exato, ela estava num bairro aqui em Feira de Santana e a princípio ela não imaginava que a polícia fosse chegar até ela, né? Ficou surpresa com a presença da polícia. Ela passou agora por exame de corpo de delito, no DPT, posteriormente ela encaminhou com o juvenal. Exatamente, os trâmites legais, né? Que é o exame de corpo de delito e também a audiência de custódia. Pimenta pergunta o seguinte, senhor, o que ela alegou sobre o crime? Ela chegou a conversar com o senhor? Não, ela preferiu manter silêncio, ela não falou, se reservou o direito de só falar perante o juiz. Então ela permaneceu silente? Silente. A acusação dela lá é que ela participou, né? Teria outras pessoas, houve um entendimento entre os rapazes lá e ela participou, ajudou a espancá-lo, né? Os outros dois tem um foragido também e ela teria ajudado, inclusive, jogando pedra na cabeça aí da vítima. Mas ontem ela não comentou nada sobre isso e também não cabe a nós... Eram quantos no total, Valentim, então? Quantos O envolvidos? destino dela, ela vai ser recambiada para Serrinha ou fica aqui no Código Penal? A princípio ela fica aqui para audiência de custódia e a tendência futuramente é ser recambiada para Serrinha, mas vai ficar a cargo da justiça. Pimenta pergunta, quantas pessoas envolvidas no crime desse menor? A princípio 3 pessoas, né? O que indica a investigação. 3 pessoas? Lá em Serrinha. Parece que uma deu um golpe de faca e ela apedrejou. Isso, a vítima é um adolescente, né? Tinha apenas 14 ou 15 anos de idade na época. Se não me engano, o crime que chocou lá Serrinha foi uma grande comoção lá na comunidade e as investigações foram iniciadas lá em outubro ainda, do ano passado, e agora finalmente a gente conseguiu prendê-la. O que nos chama a atenção é uma mulher praticar um homicídio. E parece... O que chama a atenção... Meu Deus, o que chama a atenção... Eu mostrei no vídeo o que chama a atenção. Uma mulher praticar um homicídio. Mas mulher, é o que eu mostrei aqui. Os dados. Mulher mata mais homem do que homem mata mais mulher. Tipo assim, essa galera tem que parar com isso, cara. Eles estão todo dia noticiando mulher matando filho. Todo dia. O que chama a atenção. Se não estiver enganado, parece que ela tá grávida agora, tá gestante. Ou resta ainda uma confirmação? Não tem essa confirmação. Vai ficar presa, não. Se tiver grávida, vai ficar presa. Não. É esse indicativo parte dela, mas não confirmamos. O destino dela atrás das grades. Presa, réu primário. Tá presa à disposição da justiça. E tem o outro, o Juninho Play, que continua foragido, né? Continua foragido. E o que chama a atenção também, Valentim? Está encontrado também. Pois não, Pimenta. Que a gente está falando, né, de 3 pessoas envolvidas na morte de um adolescente de 14 anos, né? Um adolescente de 14 anos. Né? E 3 pessoas, né, com pedra, com faca. Eu não sei se o delegado ele pode trazer outras informações, né? Porque o que é que levou 3 pessoas a matar esse adolescente? Que confusão foi essa? Porque ela jogou pedra, um meteu faca, aí quer dizer, tem um ainda foragido. Que confusão, um adolescente e essas 3 pessoas? Pimenta pergunta, eu sei que eu estou um pouco distante desse assunto, porque isso aconteceu em Serrinha. 3 pessoas praticam um homicídio em um adolescente de 14 anos. O que esse adolescente fez para acabar sendo morto de forma tão brutal? Olha, a informação foi um desentendimento, foi uma discussão, mas os detalhes realmente do que motivou esse desentendimento eu não tenho.
Olha o momento, Mas só Valentim. que a forma foi brutal e o motivo de ter sido muito forte, né? Provavelmente alguns entendimentos entre eles, a gente não sabe realmente qual foi a causa desse desentendimento e acabou combinando uma facada, né? Nessa facada, as outras pessoas também se juntaram e começaram a dar chutes, pontapés e pedradas. E ele não morreu no momento, né? Ele foi para o hospital, ficou um tempo ainda sendo atendido e acabou vindo a óbito. Pois não, Pimenta. Ô, Valentim, olha o momento. A gente vai colocar novamente você frente a frente com ela. Coloca na tela do início. Olha o Valentim frente a frente com ela. É agora, hein? O que a Bia tem a dizer aqui pra Olha, Bia. gente? Vem cá, Bia, conversa comigo. Vai ficar correndo, né? A Bia de um lado, o Valentim Conta a do história do outro. menino, vá. Pega, Como é que pega. foi a situação? Valentim querendo dar oportunidade pra ela. E ela não falou com você, né, Valentim? De jeito nenhum. Parecia pega-pega. Ela de um lado, você do outro. Ela fugindo de você, você atrás dela. E ela não falou nada, né? Fala alguma coisa? Uma picula. Pegou picula, né? Pegou picula em torno da viatura, mas eu queria oportunizar a Bia, perguntar o porquê do homicídio, qual a defesa dela a respeito da acusação tão grave de ter matado, participado da morte de um garoto de 14 anos, né, Pimenta? Valentim de um lado parecia picula pega-pega, né? Ela fugindo do Valentim, Valentim atrás dela, querendo dar oportunidade. Porque a acusação é grave. Um adolescente de 14 anos, assassinado, pedradas e facada. 3 pessoas envolvidas, não é? 3 pessoas envolvidas. E ela localizada, presa. Depois que noticiamos no Balanço Geral a morte do adolescente, o Valentim detonou a notícia. Valentim detonou a notícia, mostramos no Balanço Geral e logo depois a polícia localizou. O povo denunciou, a polícia localizou e prendeu a Bia. Esse é o momento da chegada dela na delegacia. Ela prefere o silêncio, é um direito dela e a gente respeita. O Valentim deu oportunidade para ela. O povo denunciou, depois... Vamos, aqui eu acho que já foi. Todos os delegados, através também do 190, através do SICOM, da Polícia Militar, quem souber... Seu rapaz, eles vão ficar enrolando aí, né? É reportagem. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Certo? Tem Nicole com E, né, no final. Vamos ver se teve alguma atualização. Pô, já tem 2 semanas já, né? Nossa, deixa eu ver aqui um vídeo mais curto. Aí teve esse caso aqui agora, né? Mas aqui foi um travesti, matou o cara aqui. O pior podre é os comentários, né? Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais recente. Vamos ver aqui no Brasil, gente. Mataram a Nicole, planejaram tudo, montaram uma armadilha e levaram a Nicole para uma emboscada. Às vezes, a gente tenta buscar as melhores palavras para falar sobre o caso, para não chocar você que está em casa. Ela foi morta, esquartejada, partes do corpo sequer foram encontradas. E está aqui a mensagem: o moleque vai te matar. A reportagem é do Mark Figueiredo. Um crime marcado pela brutalidade. O corpo de Nicole Fernanda Pogeri, de 15 anos, foi encontrado esquartejado e jogado dentro de um lago de Hortolândia, no interior de São Paulo, 4 dias depois do desaparecimento da garota. Para a polícia, o principal suspeito é o namorado da adolescente, um menor de idade de 17 anos. Segundo a polícia, o namorado de Nicole teria agido com a ajuda de uma... Essa reportagem tem que ser a reportagem mais nova, né? Porque aí eles já definiram como é que foi que aconteceu. Outra adolescente de 15 Vamos anos, ver se eles com falam quem ele até o mantinha final. também um outro relacionamento. A investigação aponta que ele estaria usando Nicole como isca para provocar ciúmes na outra namorada. É o que revela uma mensagem enviada pelo próprio adolescente a um amigo. Ele escreve: se ela quiser, eu mato aquela menina, que ela não gosta. Eu também não gosto. Vamos ver aí, iconografia geralmente não vi esse Um suposto triângulo amoroso que levou a um crime terrível. É sobre isso que vamos falar hoje. Nicole, uma adolescente de 15 anos, alegre, inteligente, cheia de vida, viajou para encontrar um namorado que morava em outra cidade. Chegando lá, o rapaz de 17 anos já estava com outra adolescente, uma menina de 14 anos. E ao que tudo indica, o novo casal tirou a vida de Nicole de forma muito brutal. Fala galera, como é que vocês estão? Tem crimes que tocam muito a gente pela sua brutalidade e pelas várias condições que a gente enxerga. Crimes muito ruins, violentos e extremamente complexos. Mas os crimes que acontecem na porta da nossa casa, eles são piores ainda porque eles demonstram o quão
perto, o mal pode estar. Essa semana ocorreu um crime na quebrada que eu moro, e foi um crime bastante violento. Eu cubro crime há anos aqui, e confesso pra vocês que eu fiquei bastante impactado, bastante revoltado e bastante pensativo sobre a efemeridade da vida e como adolescentes e jovens têm tirado a vida de seus semelhantes de forma brutal pra não lidar com frustração, sem pensar, sem trava moral e ética. Bom, por que eu tô falando isso? Porque aconteceu perto, e a gente acompanhou muito em detalhes isso daqui, veio trazer pra vocês. Depois do caso Vitória, a gente tem apurado com muita profundidade os casos e tomado muito cuidado com o que fala. A gente vai obedecer o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, preservando os nomes das pessoas que são suspeitas de ter tirado a vida dessa moça. Conversamos com a família e vocês vão ver o vídeo mais aprofundado, acredito eu, até este momento, sobre esse caso em loco. Fica aí com a gente, que eu acho que é necessário vocês assistirem, porque vai ficar uma reflexão também aqui. Enquanto o Edu roda a vinheta, por favor, deixa o like de vocês pra ajudar no nosso canal, certo? Edu, roda a vinheta. E aí vocês estão vendo, são crimes, né? Que mulheres autoras, coautoras, participantes que desferiram o primeiro golpe, o golpe que matou, todos os casos brutais, todos os casos com requinte de crueldade, por motivação fútil, e nenhum desses casos ganhou holofote. Nenhum desses casos ganhou holofote. Por quê? Porque são mulheres. Nicole Fernanda Pogeri tinha 15 anos de idade. Era descrita pela família e amigos como uma menina muito educada, amorosa e dedicada aos estudos. Nicole gostava muito de desenhar e seus desenhos eram admirados por colegas da escola. Ela era uma menina que tinha habilidade, sonho de ser desenhista e, além do mais, fazia isso muito bem. E foi estudar em relação a isso também. Era uma menina muito cheia de vida. Ela cresceu na cidade de Hortolândia, no interior do estado de São Paulo, mas se mudou com a família para a cidade de Mococa. Nicole, porém, deixou Hortolândia um garoto que ela conhecia desde a infância, com quem já tinha estudado e passou a manter um relacionamento à distância. Preste atenção nesse rapaz que eu disse pra vocês que ela conheceu quando criança e acabou mantendo uma relação à distância. Como estava de férias, né? Férias escolar, a Nicole viajou pra casa do avô em Hortolândia e aproveitou para reencontrar esse rapaz de 17 anos de idade. Guarde também essa idade. Segundo seu avô, ela saiu da casa dele, do avô, pra ficar 2 dias na casa do namorado, mas não retornou pra casa. O avô chegou a entrar em contato com o rapaz e o rapaz... Aí é o que eu falo, né? Incel um cara desse, né? Porque muita coisa que acontece, a galera, os incel. Incel um cara desse? O cara tinha até menina brigando por ele, menina bonita, né? Brigando por ele. E olha o que é que o vagabundo faz, né? Cara, o problema tá na criação, tá nessa sociedade, né? Geralmente se fala assim, vamos dizer, tem envolvimento com pessoas conhecidas. Porra, pra que mais conhecido que isso, né? Esse falou pro avô que tinha terminado com a Nicole e que ela saiu de casa no dia 12 de julho. Então o avô desesperado, ele ligou pro rapaz, porque o avô conhecia a família, tudo assim, ó, as famílias se conheciam, eram pessoas, tudo dentro da normalidade, tá? Eles já tava tudo certinho, beleza? A menina saiu pra passar 2 dias lá na casa do rapaz. E o avô ligou e o rapaz, olha, eu não sei onde tá a Nicole, porque a gente já terminou, já tô em outras fitas e tal, eu não tenho ideia onde ela esteja. O avô achou estranho isso, e dentro do sumiço da menina, ele procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Lembrando, a pessoa não tem que estar sumindo 24, 48 horas. Se o que ela faz habitualmente, ela não fez aquele dia, então, por exemplo, ela volta todo dia pra casa às 9 horas da noite, 11 horas ela ainda não voltou. Ela pode ser dada como desaparecida, vocês podem ir na delegacia porque eles têm que começar a acompanhar. A mãe de Nicole, Priscila Magrin, fez várias postagens em sua rede social pedindo ajuda para localizar a filha após seu desaparecimento. Você diz porque eu participo de alguns grupos nos bairros da região e muitas pessoas estavam mandando e procurando a menina e assim, uma comoção geral, todo mundo saiu, se mobilizou para tentar achá-la por aqui. A polícia de Hortolândia fez diversas buscas até que parte do corpo da Nicole foi encontrada por um cão farejador no dia 18 de julho em uma lagoa localizada no bairro do Jardim Amanda. A famosa Lagoa do Amanda. Por que a famosa Lagoa do Amanda? O Jardim Amanda foi uma das quebradas mais violentas do Brasil. O índice de morte de execuções por 100 mil habitantes era um negócio gritante. Atualmente, Hortolândia melhorou bastante, mas o Jardim Amanda continua sendo periferia, como é periferia em qualquer lugar, apesar de ser uma periferia bastante tranquila em vista de certas periferias, por exemplo, na capital de São Paulo. Essa lagoa ela é muito conhecida porque no passado, quando era um local violento, quando o Velho Oeste de verdade, pessoas que eram mortas eram desovadas nessa lagoa. Então quando ela secava ou baixava o nível, achavam os corpos e mais corpos nelas. É de um período que os mais antigos contam que as pessoas que iam morrer colavam no poste assim o nome delas e no final de semana elas estavam mortas realmente ou o corpo estava jogado nessa lagoa. Então não é a primeira vez que a lagoa vê corpos num local sinistro como esse. De acordo com a Polícia Civil, nas costas de Nicole estava escrito a sigla de uma organização criminosa daqui de São Paulo. Então estava escrito lá o P, Conforme o delegado José Regina, responsável pelo caso, o uso dessa sigla foi, abre aspas, uma tentativa deliberada de disfarçar a motivação real do crime, simulando possível relação com a organização criminosa, fecha aspas. Isso tem virado meio hábito, né, Fernandão? Você lembra, no caso Vitória, que rasparam a cabeça dela, tentando deixar entender que poderia ser uma organização? Lembra, primo? Foi nos primeiros dias ainda, como pensou. Exatamente, aí gerou bastante clique por ser esse caso. A galera perdeu medo dos caras. Os caras estão perdendo moral, porra. Aí, galera.
Chega nesses malucos aí, pô, estão desmoralizando vocês. Realmente, eles estão fazendo isso com uma certa frequência, os vagabundos, né? Quando geralmente você fala que é uma organização criminosa, as pessoas acreditam que a pessoa que morreu, ela fez alguma coisa de errado, por conta da disciplina, da organização e tal, do negócio do tribunal do crime. O delegado disse que eles tentaram, os executores da menina, tentaram engambelar a polícia fazendo isso, que não é uma coisa que a organização acaba fazendo, principalmente execução de menores, né? Isso, inclusive, pessoal, nas ruas, tem sido falado que eles podem ter sido até colocados como alvo dessa organização, porque uma das, né, os executores, porque uma das regras dessa organização é você não fazer esse tipo de coisa, tá ligado? De forma, usar o nome da organização em vão, ou fazer esse tipo de parada aí e tentar atribuir um crime à organização que não foi ela que fez. Vai vendo uma frieza no negócio. O corpo da adolescente foi identificado pelo pai por um colar preto que ela sempre usava. De acordo com o pai de Nicole, o rosto de sua filha estava com várias marcas e bem inchado, aparentando ter levado uma paulada. Segundo a polícia, a adolescente estava com trauma crânioencefálico, múltiplas perfurações por arma branca e cortes profundos na região abdominal. Além disso, o corpo estava parcialmente esquartejado. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Em partes. Sem os membros superiores e inferiores, os braços e pernas, né? O que foi definido pelos investigadores como sinais evidentes de violência extrema. Nós fomos até o local para cobrir logo as buscas das partes, infelizmente, do corpo de Nicole. E a gente gravou com a população, entrevistou pessoas, chegou bem próximo ali de onde a polícia estava. Agradeço a todo mundo que ajudou aí a gente a fazer essa cobertura. A gente tá aqui cobrindo em loco o caso Nicole. A gente tá aqui na lagoa onde o corpo foi abandonado. O tronco foi encontrado, mas ainda existem partes que tem que ser encontradas aqui. Tá havendo buscas. A gente vê ali, ó, a população toda acompanhando as buscas. Infelizmente, um crime muito pesado e a gente tá cobrindo aqui em loco. A população está observando tudo aqui, inclusive as pessoas estão bem revoltadas com o crime cruel que aconteceu. Havia muito tempo que não acontecia um crime cruel dessa magnitude aqui no bairro. É um bairro relativamente tranquilo da região metropolitana de Campinas, é periferia, quebrada, mas é um bairro que é, assim, geralmente bastante tranquilo e a população está muito assustada com tudo isso. A Nicole, pessoal, tinha sido enrolada em lençóis e uma lona. Dentro dos lençóis foram colocadas pedras para que o corpo ficasse submerso na lagoa. Veja o cálculo, tá? A lona usada foi identificada pelo pai da adolescente com quem Nicole namorava como pertencendo à casa dele. Os policiais também encontraram vestígios de sangue na casa do adolescente. O material vai passar por análise para ver se a Nicole, a gente ainda não descobriu isso. De acordo com as investigações, os principais suspeitos do crime são o adolescente com quem Nicole namorava e a outra namorada do adolescente, uma garota de 14 anos de idade. A polícia trabalha... Lembrando que nessa mesma semana aí teve um outro caso, né? Eu tô lembrando aqui agora. Aonde o cara, ele mantinha uma relação extraconjugal com a moça mais nova, né, era casado, a mulher descobriu e para perdoar, a mulher pediu para ele torturar a amante. A mulher fez esse pedido que aí perdoaria ele. Aí os dois parecem que estão foragidos, né? Porque aí foi descoberto, os dois estão foragidos. Olha com a questão de ser um triângulo e que a outra menina não sabia, que a Nicole não sabia que estava acontecendo. Então a menina estava enrolando a Nicole e ficando com a outra menina. Depois que o crime veio à tona, os dois adolescentes foram considerados foragidos. A Nicole estava sendo traída, tá? Mas eles foram localizados pela polícia na tarde de domingo, do dia 20 de julho. Os dois adolescentes estavam na cidade... E essa situação toda da Nicole foi motivada, acho que ele vai falar aí, ele vai acabar falando, exatamente a pedido da namorada do menino para provar que de fato ele não queria nada com ela. Olha o negócio. Cornélio Procópio, no Paraná. É óbvio que eles deram sorte da polícia pegar primeiro. Eles estavam abrigados na casa da avó e de um dos suspeitos. Os dois foram apreendidos no mesmo dia em que Nicole foi sepultada no cemitério do município de Mococa, onde vivia atualmente com sua família. As imagens do velório são terríveis, pra vocês entenderem a dor dessa família. E assim, a gente fala porque as pessoas pintaram no muro, picharam o muro de uma das casas. A população estava bastante revoltada com tudo isso que aconteceu. A despedida de Nicole foi marcada por muita tristeza e cartazes pedindo justiça. O tio de Nicole fez uma postagem em suas redes sociais, agradecendo as pessoas que compartilharam as buscas por seu paradeiro e pedindo respeito a esse momento de luto da família. Em sua mensagem, ele afirmou que a irmã está abaladíssima com a perda violenta da filha e concluiu afirmando, abre aspas, infelizmente minha sobrinha virou mais uma na estatística, vai sempre ser amada e lembrada por todos, fecha aspas. O caso foi registrado como feminicídio e os suspeitos do crime, na verdade, pelo que a gente nem pode falar crime, os suspeitos de ato infracional, análogo ao crime, foram apreendidos. A violência com que aconteceu tudo gerou grande revolta e fez vir à tona novamente a discussão sobre a redução da maioridade penal. Muita gente está questionando o tempo em que esses adolescentes permaneceram recolhidos diante desse crime bárbaro que foi cometido. Tem circulado também a informação de que os dois adolescentes fazem parte de uma panela no Discord. As panelas do Discord são grupos fechados e que conteúdos de violência extrema são produzidos e consumidos, o que leva à naturalização da violência para esses jovens. Essa informação ainda não foi confirmada pela polícia, mas coloca em debate mais uma vez a influência negativa de tudo que esse grupo tem provocado na cabeça de adolescentes. A revolta dos moradores com o crime fez com que a casa do principal suspeito da morte de Nicole amanhecesse pichada, escrita vai morrer, foi a mensagem deixada no muro. A Polícia Civil investiga o caso e reforçou policiamento na região para evitar novos episódios e problemas. A gente está aqui cobrindo o caso Nicole, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A gente vai conversar com o seu Antônio, que vai dar uma entrevista pra gente. Então, Antônio, como é que vocês sentiram? Esses caras muito impactados com o crime que aconteceu. Como é que vocês estão se sentindo? Se sentindo, nós, brasileiro, Brasil inteiro, estão sofrendo.
com esse crime tão bárbaro que aconteceu aqui em Hortolândia, porque a nossa justiça prende, justiciário solta. Eu quero falar que a família está sofrendo por causa desses moleques de menor apronta e nós não tem lei no nosso país. Por quê? Que os deputados lá em Brasília, para voltar, para aumentar deputado, para pegar o nosso dinheiro, nossos impostos, tá? E por que que 1 hora eles votaram para aumentar os deputados? Por que que em 2 horas, aumenta 1 hora a mais, para votar para esses menores de idade, pagar? Isso é só aqui no nosso país, que nos outros países, o de menor fazer uma coisa dessa, ele vai para prisão perpétua, ele vai pagar, porque no nosso país só tem justiça para político. Eu voto, eu tenho o direito de cobrar. Por quê? Lá em Brasília, votaram para aumentar mais deputado, para ganhar o que é nosso. Por quê, deputado? Vocês de Brasília não votam para de menor pagar. O que ele mata, ele pode estudar. E aí, ó, sai numa porta, fala que vai para a Fundação Casa, com uns 2 anos, ele tá solto. Você acha que com uma tranqueira dessa ele vai melhorar? Ele vai piorar pro nosso país. Tá solto e pode até mudar de nome, né? Ele pode mudar de nome. Vocês sabiam disso? Que o adolescente menor infrator, ele pode mudar de nome? E aí, ganha vida nova, é isso aí, velho. Tchau e benção. Nós dá comida pra um bandido, moleque vagabundo que nem esse daí. Só isso. E aí eu levanto o debate que tem vindo à tona e a gente precisa falar, particularmente, pensando coletivamente no Brasil inteiro, como que a gente pode defender que pessoas como essa não sejam punidas de verdade, mano? Como que pessoas que cometem esse tipo de crime jovens possam não ficar presos? É muito difícil essa discussão, né? Veja bem, um tem 17 e a outra tem 14 anos. No máximo vão ficar 2, 3 anos ali quase cumprindo medida socioeducativa e vão sair. É muito difícil isso, né? Eu particularmente sou contra a redução da moralidade penal na coletividade brasileira. Eu acho que, tipo, tem muitas pessoas, muitas crianças que erram e adolescentes e que você simplesmente não pode colocar dentro da cadeia. Um furto, alguma coisa nesse sentido, às vezes tá usando alguém, tá sendo usado por alguém pra comércio ilegal. Não, maioridade penal para crime hediondo, ele é simples de resolver. É crime hediondo, né? Você vai tirar todas as outras modalidades, você vai ter medidas socioeducativas, né? Mas para crime hediondo, tem que acabar com isso. Tem que acabar com minoridade penal. Mas esse tipo de crime, cuidar dessa forma, que você tem tudo calculado, que se tem essa discussão também. Lógico que eu não vou entrar aqui nesse papo de ficar fazendo populismo nessa situação, mas é uma discussão que precisa ver, né? Porque precisa dar uma resposta pra sociedade também. Outra coisa que é importante, que a gente vai fazer um vídeo aqui, já tá pesquisando profundamente, viu, Fernandão? É sobre os crimes bárbaros que têm ocorrido com os adolescentes. A gente falou esses dias atrás dos 2 adolescentes que confabularam, uma menina e um menino, de tirar a vida dos pais. Isso, e esse caso aí, né, a menina que foi a cabeça do menino e do irmão, porque eles não queriam deixar o rapaz e ver a namorada dele, que era a namorada à distância. Simplesmente tirou a vida dos caras, pra não aguentar a frustração e porque não gostou do que aconteceu. Nós tivemos inúmeros casos que a gente vem relatando aqui de crimes cruéis cometidos por esses caras, por crianças e adolescentes, e talvez essa hiperconexão na internet tenha tirado o peso de alguma violência e criminalidade que esses caras têm executado. A gente precisa dar uma estudada e uma lida disso daí. Agora o que eu tô sentindo, ele não tá falando sobre a questão de a menina ter desferido as facadas, e isso foi dito claramente, né, porque eu não consegui achar a reportagem específica. E nesse caso aí que ele tá citando do menino, a menina que as mensagens foram mostradas, ela que arquitetou tudo. Como canal de segurança pública e de dinâmica criminosa, a gente se viu na obrigação de pensar isso e estudar isso. E a Adriana e eu estamos construindo o roteiro, vendo especialistas pra falar sobre esse assunto, porque eu acho que a gente tem que trazer pra vocês. Mas veja, a reclamação da população em questão de achar que esses menores não vão pagar o tanto que eles deveriam é legítima, tá? É uma discussão legítima que tem que ser feita. Independente de ser de esquerda ou direita, é preciso ser feita e dar voz pra essas pessoas falarem sobre esse assunto. Eu vi a revolta da população aqui em loco. Bom, pessoal, eu espero, não vou dizer que vocês gostaram desse vídeo, mas espero que vocês tenham assistido, porque a discussão é bastante interessante, para além do fato lamentável que aconteceu com essa pobre garota, certo? Deixa seu like aqui, eu sei que... eu achei que ele ia entrar nessa questão de falar, né, mas não falou, entendeu? Qualquer coisa, se eu achar, ou alguém achar aí os mais detalhes, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Ou pegar uma nota lá no chat GPT, pegar um resumo e posto aí pra vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. É isso que a gente vê. Você vê como é tratado quando tem mulher envolvida. Por mais que o crime seja pesado, existe uma amenização da forma de falar. Enquanto isso não mudar, vai continuar assim, certo? Então comentem aí o que vocês acharam, valeu e até o próximo vídeo.